Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. 5 pessoas entenderam. Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero glorificar a Deus por esta rica oportunidade de estarmos nesta noite fazendo uso da santa palavra de Deus, neste santo tempo, reunido, adorando a um Deus santo, poderoso, digno de toda a honra e de toda a glória, que neste exato momento encontra-se acima das estrelas, sendo adorado pelos santos querubins, que dizem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Você é terra, está cheia da glória de Deus? Dá um sinal aí. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores presidente desta santa igreja, nosso pastor amigo Tiago Santana. Deus que continue te abençoando. Essa pastora Ivoneide Silva, muito obrigado. Grato a Deus pela vida de vocês, pela oportunidade. Louvo a Deus por pregadores, levitas, nosso apóstolo e demais que estão aqui na minha retaguarda, nosso pastor. Que Deus continue abençoando com toda a sorte de bênção. Meu amigo, irmão, Hildomar Reis, a voz profética de Simões Filhos, invadiu a minha cidade de Feira de Santana. Depois que ele chegou lá, Elielto nunca mais foi o mesmo. Mas somos amigos de Deus, que Deus continue abençoando esse homem com toda a sorte de bênção. Tem sido um canal para a minha vida aí na cidade de Simões Filhos. Só tenho a agradecer a Deus pela vida desses homens de Deus. Quero também louvar a Deus pela vida da minha digníssima esposa, Leidiane Neri, mulher da minha vida. Que Deus continue te abençoando, te dando força nessa caminhada. Porque sermos esposa de pregador não é fácil. Mas ela entendeu o mistério. Amém. Louva a Deus pela vida de cada um de vocês que se faz aqui presente. Leandro das Neves, meu pastor, cadê esse homem? Deus também continue te abençoando, amigo Leandro das Neves. O Carlos Pacheco, se ele demora mais 2 minutos na oportunidade, ele iria me comprometer aqui. Deus continue abençoando o Carlos Pacheco com toda a sorte de bênção. Queridos, por gentileza, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 14. Eu me chamo Elielton Neri, vindo da Bahia, Feira de Santana, seu irmão em Cristo. Atos, capítulo 2, versículo 14. Sentado mesmo em seu lugar, eu vim de casa com uma mensagem para ministrar nessa noite, mas Deus fez um reboliço, com seu mistério, Ele mudou toda a situação. Tem um mês ardendo em meu coração, segundo a minha vontade, eu pregar uma mensagem que gosto muito. Eu costumo chamá-la das 2 igrejas em uma casa. Eu prego sobre a ansiedade de Marta e a paciência de Maria. Vim num carro conversando com meu amigo, e quando o pastor, o Hélito Borges, começou a pregar, a minha esposa olhava para mim e dava risada. Porque não tem mais como eu ministrar a mesma mensagem, porque Deus já falou através de Marta e Maria nessa noite. Então vamos ver o que Deus tem para falar agora, em Atos capítulo 2, versículo 14. Só quem achou, diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Glória a Deus. Quem não achou, diga: eu vou também. Glória a Deus. E diz o texto santo, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo essa a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos
e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém? Eu não posso esquecer, pastor, de um grande abraço aqui, o nosso pastor Cairo Júnior, que está no estado do Rio de Janeiro. Falou, Elielto, se você não mandar o meu abraço, eu vou pegar você. Ele manda um grande abraço para os pastores presidentes, para toda a igreja ADER, coluna de Betcar. Queridos, repita comigo, por gentileza. O encontro que gerou uma metanoia. Só o lado direito. O encontro que gerou uma metanoia. Só o lado esquerdo. O encontro que gerou a metanoia. Toda a igreja. O encontro que gerou uma metanoia. A palavra metanoia, ela é de raiz grega, composta por duas palavras. Meta quer dizer mudança. Noia quer dizer mente. A palavra metanoia significa mudança de mente. O significado da palavra metanoia, olhe para mim para você entender. A palavra metanoia significa uma convenção radical, envolvendo o corpo, a alma e o espírito. Tudo isso não é em um ano, não é em 10 meses, não é em 10 anos. Tudo isso em frações de segundo. Haja vista que alguém coloca o pé no evangelho hoje, olhe para mim para você entender, e só vai conseguir se firmar na presença de Deus daqui a 5, 4 ou quem sabe 10 anos. Mas o encontro que gera a metanoia é capaz de fazer com que Elielton Neri venha se converter em frações de segundo, mudando a minha mente, mudando o meu espírito, mudando a minha alma, mudando o meu coração. A palavra metanoia afirma que a conversão radical vai acontecer na vida daquele que ninguém dava crédito. Quem sabe foi aquele que alguém apontou e disse, esse não tem mais jeito. Às vezes aquela mulher com shortinho curto passava e a vizinhança dizia, a qualquer hora vai ser encontrado o corpo dela. Quando menos espera, ela passa com uma Bíblia na mão dando glória e aleluia, porque a metanoia aconteceu, a mudança radical aconteceu. A sociedade não entende o que é isso, a ciência jamais vai entender o que é isso, porque só existe uma pessoa, olhe para mim para você entender, capaz de fazer com que a tal metanoia aconteça em minha vida. Só existe uma pessoa acima dos céus, acima da terra, capaz de fazer com que a metanoia aconteça na sua vida. Não é o meu pai que vai fazer com que a metanoia aconteça, não é simplesmente a presença da minha mãe, mas a pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele é capaz de trazer a metanoia na tua vida, fazendo com que aconteça na tua vida aquilo que ninguém achava que poderia acontecer. O Espírito Santo tem a capacidade de tirar de dentro da minha vida aquilo que o homem não pode tirar. O Espírito Santo tem a capacidade de transformar a tua vida de uma forma que no teu bairro vai ser espanto, no teu trabalho vai ser espanto, na tua parentela vai ser espanto. Você acredita que o Espírito Santo está aqui nesta noite para trazer a metanoia na vida de alguém? O Espírito Santo vai ser relatado pela primeira vez, olhe para mim, lá em Gênesis, capítulo 1 a seguir, quando a Bíblia narra que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, e a terra era vazia e sem, eu já entendo que o Espírito Santo é aquela força construtora, que veio consertar o que está quebrado, veio limpar o que está sujo, veio edificar o que está caído. O Espírito Santo, quando ele chega, algo diferente vai ter que acontecer. Mas o Espírito Santo, ele para chegar na minha vida, eu terei que dar lugar ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que um certo homem chamado Abraão,
aquele que foi considerado o nosso pai na fé, estava na sua terra, estava na sua casa, estava no meio da sua parentela, prostrando-se a adorar deuses que tinha olho, mas não poderia enxergar. Tinha ouvido, mas não poderia ouvir. Tinha mão, mas não poderia pegar. Tinha pés, mas não poderia andar. E no momento que Abraão está cultuando a esse Deus, uma voz vai bradar, chamar Abraão e indicar a Abraão a uma terra que ele não conhece, que ele não sabia onde era. O que acontece com Abraão é nada mais, nada menos que essa tal metanoia, trazendo a conversão da noite para o dia, aonde ele vai abrir mão de tudo aquilo que ele conquistou para ir em direção a uma terra que ele não sabe onde é, ele não conhece, ele não sabe onde fica. Mas esse encontro que gera uma metanoia para o homem pode ser loucura. Por quê? Porque Paulo já tinha escrito na sua primeira carta, no capítulo 1 do verso 26, que diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, que Deus escolheu as coisas vis e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Foi você mesmo que Deus escolheu. Olhe pelo menos para duas pessoas do seu lado e diga: foi você que Deus escolheu para que nessa terra venha ter o encontro chamado metanoia. O texto que lemos fala de um Pedro que está pregando agora diante de doutores da lei. Preste atenção para você entender. Pedro está pregando diante de fariseus, escribas, saduceus. Só que este Pedro é o Pedro de Pentecostes. Só que você conhece um Pedro antes de chegar no Pentecostes. Aquele Pedro bruto, brabo, que Jesus teve um encontro com ele na praia, pegou seu barco emprestado, fez de altar, começou a pregar, e logo em seguida Pedro correu e disse: ei, Senhor, o que tu fez aqui é coisa grande, vamos na minha casa que eu tenho uma sogra, ela está enferma, precisa da tua ajuda. Pedro presenciou Jesus adentrando naquela casa, tocando na sua sogra. Olhe para mim, a febre abandonou ela na hora, mas ainda assim Pedro não se converteu. Jesus, olhando para Pedro, ele disse: você hoje vai largar a sua rede, vai deixar de pescar peixe, e eu vou fazer você pescador de homem. Pedro presenciou tudo isso, mas Pedro não tinha um encontro com o Espírito Santo ainda. A metanoia ainda não tinha acontecido na vida de Pedro. Logo em seguida, Pedro vai seguir Jesus pelo caminho. Pedro vai começar a presenciar sinais e prodígios aonde Jesus passava. A Bíblia diz que Jesus vai encontrar um cego de nascença. Pedro está presente do lado dele. Quando Jesus cuspiu no chão, fez lodo, colocou no olho daquele cego, e o cego voltou a enxergar. Pedro estava lá? Estava, mas Pedro não se converte por causa daquilo. Logo em seguida, Pedro vai ouvir alguém gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Pedro estava quando Jesus voltou e deu vista novamente a Bartimeu, mas ainda assim Pedro, ele não se converte. Pedro estava presente quando uma mulher que já tinha 12 anos de um fluxo de sangue tocou em suas vestes, mas ainda assim Pedro, ele não vai se converter. Pedro viu Jesus entrar na casa de Jairo, a filha estava morta, mas Pedro ainda assim, ele não se converte. Pedro estava lá quando Marta clamava, quando Maria clamava, quando ele viu, presenciou algo inédito em Israel, porque ao terceiro dia, como foi dito, alguém que era dado como morto voltava, mas Lázaro já tinha 4 dias, era inédito. Pedro viu o inédito de Deus acontecer, mas ainda assim, apóstolo, ele não vai aceitar a Jesus, ele não vai se converter. Pedro vai continuar caminhando, e aonde Jesus passava tem milagre. Ele chega em um tanque, é 38 anos de um homem prostrado sobre uma cama. Ele presenciou Jesus olhar e dizer: pega a tua cama e anda. Pedro viu, mas ainda assim, igreja, Pedro não vai se converter. Mas o capítulo de Lucas 22, do versículo 20 a seguir, o texto sagrado vai dizer que Jesus agora realiza uma ceia pertinho da sua crucificação, e na ceia Jesus começa a falar: olha,
existe um dentre vós que vai me trair. Pedro olhou para ele e disse: avisa quem é, fala quem é. Ele vai dizer: aquele que molha o pão comigo e come. Pedro não presenciou nada, Pedro não entendeu nada. Preste atenção para você entender. A Bíblia vai dizer que Jesus olha para os discípulos e diz: isso aqui tem que acontecer para que se cumpra as escrituras. O pastor vai ser ferido e as ovelhas vão ser dispensadas. Pedro correu no versículo 31, levantou a mão, levantou a voz, encheu o pulmão. Pastor Tiago Santana olhou para Jesus e disse: ei, todos vão deixar você, mestre, todos vão te abandonar, mas eu vou contigo até a morte, eu vou contigo até que seja na prisão. Jesus olhando para Pedro, no versículo 32 a seguir, ele disse: Pedro, quem é que vai comigo? Pedro, é você. Em verdade eu te digo, Pedro, que você vai me negar nesta noite, você vai me abandonar, Pedro, você não está nem aí para mim, Pedro. Quer saber mais, Pedro? Olhe para cá, é você que vai comigo, é tu, Pedro, que vai caminhando comigo, que vai morrer comigo. Vou te dizer uma verdade, segura essa verdade. Ô Pedro, na nossa Bíblia, versículo 31, está escrito assim: Satanás pediu para se andar como a tua vida. Só que no vocábulo grego original está escrito assim, ó: foi-lhe concedido a Satanás se andar como a tua vida. Espera aí, eu te pergunto, quem é que pode conceder alguma coisa a quem? Quem é que pode conceder alguma coisa a Satanás? Será que é o pai de Pedro, a mãe? Só Deus. Deus concedeu a Satanás se andar com Pedro como um trigo. Por que, pregador? Porque Deus já estava por aqui com a incredulidade de Pedro. Pedro é aquele que subiu no monte da transfiguração. Ele viu os céus abertos, uma voz que bradava e dizia: olha, esse é o meu filho amado, fazei tudo o que ele vos. Pedro ouviu isso de Deus. Deus falou isso com Pedro, Tiago e João. Só que Pedro desce, vai para a ceia e diz que vai morrer com Cristo. Cristo, olhando para ele, falou: foi-lhe concedido a Satanás cirandar como a tua vida. Você sabe qual é o processo da ciranda? As pessoas colocam o trigo, pegam varas e começam agora a cirandar com o trigo. Começam agora a bater no trigo. E mediante a cada batida, a palha sobe, o vento sopra e só cai a semente no chão. Em outras palavras, Satanás estava dizendo para Jesus: não tem nada em Pedro que preste. Se eu cirandar com ele, o vento vai soprar e não vai sobrar nada dele. Era mentira? Não, era pura verdade, porque Jesus bradou dizendo: mas eu, aquele que intercede por você com gemidos inexprimíveis, não abri mão da tua vida por causa do teu erro, eu ainda acredito em você. Olhe para dois irmãos e diga: Jesus ainda acredita em você. Levante a mão para adorar, pelo amor de Deus. Levante a mão, deixa de sono, abre a boca, glorifica a Deus, porque Jesus ainda acredita em você. Eu cirandei, Pedro, eu intercedi pela tua vida, porque você ainda não está preparado. Olha para cá, olha para cá. Quantas das vezes aquele parente que viu você se converter ontem, se esquentou em casa, soltou um palavrão e é o primeiro a te acusar? Não é assim que tu é crente? Não é assim que você aceitou a Jesus? Não te preocupa, Jesus ainda conta contigo e Ele está te preparando para o dia de Pentecoste. Eu vou repetir: Jesus ainda conta contigo nessa Páscoa, porque Pedro estava falho na Páscoa, mas o dia de Pentecoste estava chegando. E o que é que acontece no Pentecoste, meu amigo Hildomar? Foi a descida do Espírito e o encontro que gerou a metanoia teve que acontecer.
Eu disse que Pedro caminhou com Jesus e não era crente, certo? Certo? Preciso provar isso. O versículo 31. Satanás pediu para se andar com a tua vida. Quando tu, Pedro, se converter, está no texto, afirma aos teus irmãos. Espera aí, meu irmão, quem era o pastor de Pedro? Pedro foi pastoreado por Eliel por 3 anos? Não. Ele foi pastoreado por Jesus, a própria palavra, aquele que bate no peito e diz: eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo, entrará e achará pastagem. Mas ainda assim, com o maior pastor da terra, do céu, do universo do lado, calar, chorei, calar, façui, calar, prava, calar, amanai, o maior pastor que já existiu na face da terra, aquele que Apocalipse, capítulo 13, do versículo 8 diz: muitos não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que morreu antes da fundação do mundo. É ele que está do lado de Pedro, mas Pedro não consegue. Vamos orar, Pedro, e lá eu vou te provar se tu é ou não. É na oração que Deus vai saber quem é quem. É na oração que Deus vai revelar quem é quem. Subir até o Monte da Oliveira, estava prestes a Páscoa acontecer. Há quem diga que Jesus é festeiro. Eu aceito, porque vai gostar de festa longe. Em tudo Jesus dizia: Moisés, faz a festa. A minha passagem no Egito, Páscoa, significa passagem. Toda vez que o Egito, com que Israel comemorava a Páscoa, estava se lembrando da passagem de Deus pelo Egito, abrindo o mar vermelho e matando inimigo. Só que depois da Páscoa, 50 dias, acontece a festa de tabernáculos, que lá na frente vai ser mudada para Pentecostes, que significa o 50º dia. Só que todas as vezes que Israel ia festejar a Páscoa, olhe para mim, um cordeiro sem defeito, santo, teria que ser imolado sobre um altar, para depois disso a Páscoa acontecer. Só que agora Jesus, nessa Páscoa a qual ele está passando por essa luta, porque era Páscoa, ele sabe que não vai ser como os outros cordeiros que vai ser sacrificado no altar. Ele sabe que o cordeiro que vai ser sacrificado é ele, por causa da senhora, por tua causa que está com sono aí. Foi por tua causa, levita. Foi pelas nossas causas. Não perdeu de dar um glória, perdeu de levantar a mão lá em cima, abrir a boca e dizer: foi por causa de mim que ele foi para a cruz. Eu sinto o cheiro do noivo aqui. Só que ele, em sua divindade 100% humano, sendo 100% Deus, a sua onisciência detectou o sofrimento lá na frente. E no momento que ele está no Getsemane orando, Lucas, médico, é o único que vai narrar que Jesus se atribulou tanto em ver a sua dor, e a oração dele era: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, sem que eu beba, mas que não seja feita a minha. Tem muita gente querendo fazer a própria vontade.
Tem muita gente que diz que tem o Espírito Santo, mas vive do jeito que quer, fala o que quer, vive da maneira que quer. Mas Jesus era o próprio Espírito Santo e disse: meu Pai, não seja feita a minha, mas a tua. Só quem vai fazer a vontade de Deus, levanta a mão pelo amor de Deus, glorifica a Deus aí. É para glorificar com a mão lá em cima. Não é a sua, mas é a vontade de Deus. E no momento que ele orava, meu pastor Tiago Santana, o médico Lucas, aquele que conhece da ciência chamada anatomia, vai dizer que ele, em vez de suar, ele começou a sangrar, porque a sua tribulação era muito grande. Existem médicos que afirmam que o que aconteceu com Jesus é uma enfermidade raríssima, chamada hemartidrose. Acontece um caso em 1 milhão de pessoas. É quando o seu corpo está passando por uma grande tribulação, sua mente, o seu psicológico entra em choque, os seus vasos capilares vão se elastecer, o sangue vai entrar nas veias sanguíneas, a veia sanguínea vai entrar em contato com os vasos capilares, e em vez de suar, você vai começar a sangrar, por causa da luta que está passando. Só que ninguém na terra vai passar aquela luta, porque ele já passou por você. Acho que você não entendeu. Ninguém mais vai passar aquela luta, porque ele já passou por você. Pedro estava lá, Pedro viu tudo isso. Já estou encerrando, já vou encerrar. Depois que ele orou pela terceira vez, ele sai, se encontra com os seus discípulos Pedro, Tiago e João, e disse: chegou a hora de ser entregue nas mãos dos pecadores. Pedro presenciou a situação. Todos sabem que ele arrastou a espada para atacar ainda um certo soldado. Só que depois que Pedro viu que não tinha jeito, que o reinado não era da forma que ele achava na terra, Pedro agora, aquele que disse: eu vou contigo até a morte, deu 600, deixou o pastor sozinho, porque é fácil olhar para o pastor Tiago e dizer: aonde tu for, eu estou contigo, macho. Pode contar comigo, tu compartilha o meu, que eu compartilho o teu. Pastor Tiago luta, trabalha, compartilha, mas na hora H, ele está sozinho. Quando os espios começam a aparecer, aquele que disse que ia até o fim, não vai, mas não tem problema não, só vai até o fim contigo aquele que verdadeiramente tiver o encontro com a pessoa lá para sorei calar passar do Espírito. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, não só para me usar, não só para me encher, mas para habitar. Jesus agora está sendo arrastado, cuspido, pisado, caluniado, e Pedro está de longe. Aquele que prometeu ir até o fim está de longe olhando para ele. Aquele que Jesus olhou e disse: Pedro, é tu que vai comigo até o fim? Tem certeza que é você? Em verdade eu te digo, que antes que o galo cante, quantas vezes? Quantas?
Não existe Bíblia na terra que diga que o galo ia cantar 3 vezes. Mateus diz assim: antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Só que Marcos 14:30 pode abrir. Marcos 14:30 está escrito assim: antes que o galo cante 2, você me nega 3. Mas por que o canto do galo tem que entrar nessa parada? Eu vou te explicar agora. O homem que não tem o Espírito Santo, ele é tão terrível na sua incredulidade, pastora, que se o galo não canta, Pedro nunca ia se lembrar que Jesus disse que ele ia negar. Porque a Bíblia vai dizer que o galo cantou 1, cantou 2, e nessa hora Pedro vai lembrar do que Jesus disse. O galo só cantou para bater na cara dele. Eu não te falei que tu ia negar? Eu não disse que tu ia falar que tu não me conhecia? Enquanto Jesus era arrastado, Pedro está de longe, ó. De longe, presta atenção nisso. Uma criada, o texto diz olhou para Pedro, olha para cá. Pedro, ei homem, tu estava com aquele homem. As tuas vestes, veste de crente, de pregador. Quem me vê no ônibus vai dizer o que? É pregador. Rildomar chegou em feira hoje, eu fui buscar ele. Tinha um cara no meio da rua já entregando profecia para ele. Foi, por quê? Porque ele estava de paletó e gravata. Tô mentindo? Foi assim mesmo, eu parei o carro, falei, meu Deus, é ladrão. Porque o outro Mateus Ribeiro que veio para a Bahia, de Minas, roubaram ele aqui em Salvador. Aí Rildo chegou, o cara encostou, na hora eu cheguei. Aí Rildo, não, pô, o cara estava me entregando um mistério. Porque veste de crente. Assim a criada olha para Pedro e diz, você está com ele. Você é daquela seita lá, daquele homem. Eu não conheço ele. Eu nunca vi ele antes. Espera aí, minha irmã. Quem está dizendo que não é crente aí é eu? Eu que estou dizendo que Pedro não é? Ou é Pedro que está assumindo com a própria boca? Me explica, pregador, vou explicar agora. Crente que não tem metanoia ainda, pega uma Bíblia desse tamanho, mete no bolso para ir para a igreja, para ninguém ver ele. Crente que ainda não tem metanoia, segura que você vai dar uma glória maior. Crente que ainda não tem a metanoia na vida, chega no colégio, coloca o fone, aí está cantando louvor, a colega olha e diz, ei, tu se converteu? Foi, não, é porque a minha mãe fica cantando em casa e não sai da mente. Crente que ainda não teve o encontro, está trabalhando na empresa, começa a cantar o louvor, o amigo olha e diz, e aí Raimundo? E aí João? Tu se converteu? Foi eu mesmo? Não, é a mulher, rapaz, que só fica ouvindo louvor. Sabe o que é isso? É crente que ainda não teve um real encontro com o Espírito Santo. Mas essa noite, eu acredito que tem crente aqui, se tem, levanta da cadeira, é para dar glória de pé. Eu preciso ter um encontro com o Espírito Santo. Eu preciso ter um encontro com o Espírito Santo. Queridos, pode sentar mais um bocadinho que eu já vou encerrar. Pedro encontrou uma fogueira, Rildomar. Ele se encostou para se esquentar na fogueira, está no texto. Olha para cá. Se encostou para se esquentar na fogueira. Uma outra criada olhou e disse, ei homem, tu estava com ele, a tua voz te condena. Esses dias, minha cantora, o telefone tocou, quando eu atendi, alguém disse, ei, tu é pregador, que voz é essa? A voz, eu estou dizendo a voz condena. Tem muita gente que abre a boca e alguém olha logo, é levita, é cantor. Assim era Pedro. Alguém olhou para ele, minha cantora, e disse assim, você é crente porque a sua voz te condena, Rildomar. Ele olhou mais uma vez e disse, eu nunca vi esse homem, eu não sei quem é ele. Ele se levantou, encostou em uma pilastra. Uma outra criada se aproximou e disse, você é crente, o teu jeito te condena. Presta atenção, veste como crente, prega como crente, fala como crente,
anda como crente, mas quando o bicho pega, ele abre a boca e diz: eu não sou crente, eu não conheço esse homem, eu não sei quem é ele. Sabe o que é isso? É a falta do real encontro com espíritos. Quando eu tenho um encontro com o Espírito Santo, eu costumo dizer que o meu nome, presta atenção nisso para eu encerrar, o meu nome, Elielton Neri, precisa estar badalando nas regiões mais perigosas do inferno. Sei que já tem gente repreendendo, mas vou provar agora. Eu vou provar isso na Bíblia, que o meu nome tem que estar sendo conhecido pelos demônios mais perigosos do inferno. Prova, pregador, agora. Atos, capítulo 19, versículo 13. Havia um certo sacerdote chamado Seva, que tinha 7 filhos, que olhou para Paulo e viu Paulo expulsar demônios. Eles se reuniram, meu pastor da Neves, tiveram um diálogo e disse: vamos fazer o que Paulo faz, vamos expulsar demônio também. Só que Paulo tem um encontro com o Espírito Santo. Paulo foi levado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, coisas que não é lícito falar. Paulo teve um encontro com o próprio Cristo, caiu de joelho por terra, e os filhos de Seva nada tinha de Deus, correu até um demônio, colocou a mão na cabeça e disse: ei, eu te desconjuro no nome do Jesus de Paulo, segura. O demônio olhou para ele e presta atenção, eu falei que o meu nome precisa ser conhecido no inferno. O demônio olhou para ele e falou: olha, Paulo, eu conheço, eu sei quem é ele, andava na minha mão, mas se converteu. Jesus, eu sei quem é, morei com ele lá um dia, mas eu falhei, ele me jogou por terra. Mas você, desgraçado, me fale quem é. Eu nunca vi você na escola bíblica, eu nunca vi você tomando ceia, eu nunca vi você orando, eu nunca vi você evangelizando. Muito pelo contrário, o teu coração está cheio de pecado que eu estou colocado. Mas nessa hora eu vou te dar uma surra, deu uma surra neles, saíram nus. Mas quem tem o Espírito Santo é diferente, é diferente. Abre a boca para adorar, abre a boca para adorar. Fica de pé no glória, fica de pé no glória. Mas é 10 segundos, 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 10 Só quem tem o Espírito Santo, só quem não é crente de boca, de veste, de roupa, mas vive na presença do Espírito. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Tem Espírito Santo aí? Tem Espírito Santo aí? Olhe para sua irmã e pergunte: tem Espírito Santo aí? O Espírito Santo quer curar, o Espírito Santo quer libertar, o Espírito Santo quer curar. Pegue na mão dessa pessoa do seu lado. Fecha o corredor. Fecha o corredor. Olhe para mim agora. Jesus foi morto. Ao terceiro dia ressuscitou. Cadê Pedro, que era para ser pescador de homens? Voltou a pegar a velha ferramenta e voltou para o mar para pescar. Segura essa aqui agora para tu entender. Ao terceiro dia Jesus ressuscita. Maria Madalena vai até o sepulcro. Chegando lá, vai encontrar Jesus ressurreto diante daquele sepulcro. Cabelos branco como a neve, o brilho estampado na cara. Olhando para ela, disse: porque procura o que está vivo entre os mortos?
Agora vai, avisa a Pedro. Você não entendeu? Quem negou 3 vezes? Quem disse que não conhecia? Mas qual é o primeiro nome de um ser humano na terra que Jesus vai pronunciar? Sabe o que Jesus está dizendo com isso? Eu não estou nem aí para o que tu fez ontem. Eu não estou nem aí para as falhas de ontem. Mas a partir de hoje a vida é nova. Vai e não peques mais. Eles marcou o encontro, sentou na pedra. Ele do lado de Pedro olhou para Pedro e disse: ei Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu me amas? Tu sabes, Senhor. Tu me amas? Ah, Senhor, é tu que vai saber se eu te amo. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus bradou dizendo: Pedro, ficai pois em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestido de poder. Que poder é esse? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Canta, meu irmão. Canta, meu irmão. O Espírito Santo de Deus está na casa. Só quem recebe essa palavra. Pedro, antes de o galo cantar, nessa noite 3 vezes tu me negarás. Pedro, antes de o galo cantar, nessa noite 3 vezes tu me negarás. Você já conhece essa história e sabe como tudo terminou. Com 30 moedas Jesus foi traído e um beijo no rosto que o entregou. Mas Jesus lhe chamava de amigo, pois até em sua morte ele os amou. Sentado no pátio foi reconhecido, e aquela mulher para Pedro assim falou: você andou com ele, alabará. Você dormiu com ele, tu fala como ele, tu tem o jeito dele, tu canta como ele. Oh, meu Deus, era mais, vigia como ele, tu olha como ele, você é servo dele. E quando o galo cantou, com olhar tão triste, Jesus olhou. Não era simplesmente o canto do galo, era a sua consciência que o avisou. Você errou, você errou, você errou, você errou. Mas era de Jesus que a gente estava falando. Era do Jesus que não olha aparência, que não macalabiafou, que não olha tamanho de pecado, porque não existe pecado grande e nem pecado pequeno. Estamos falando de um Deus que levanta quem está caído. E ele disse assim, me dá nota aí, levita. Mas conheço a sua alma e não desisto de você. Pedro, eu sou teu amigo, e hoje Lauro de Freitas vai ter que ver que do fraco eu faço forte e do covarde eu faço valente. Mas Pedro, se você me ama, nós vamos pisar é na cabeçada. Pisa, pisa na cabeçada. Pisa, 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 Pedro, pisa,